Boa noite, pessoal. Eu vou gravar a segunda parte da aula de exercício do capítulo 4. Tira esse fone aqui. Do capítulo 4, que eu tive que parar na aula passada. Eu parei porque a música estava insuportável e realmente não dava para continuar. Aí eu parei na metade dessa questão aqui, a 20ª, que é basicamente o seguinte. Seja S o espaço gerado por esses três vetores, né? Determine uma base para S e a dimensão de S. Aqui tem um detalhe que eu fiquei pensando desde sexta, que quando eu parei, porque no livro ele diz que a dimensão do espaço é 2. A resposta, mas está errado, viu? No livro ele dá uma base aqui, a dimensão diz que é 2, mas não é verdade, porque esses três vetores aqui, eles são LI. Então vamos lá. Então eu vou escrever, o que eu vou fazer? Como é que eu provo que são LI, né? Você pega uma combinação linear dos três igual ao vetor nulo. Alfa vezes 1 menos 2 4. Eu tentei várias vezes provar que a dimensão era 2, que o livro diz que a dimensão é 2, mas não é. E aí eu fiquei pensando, será que tá errado? E realmente tá. Mas não é tão difícil. Só, na verdade, porque se a dimensão é 2, quer dizer que existe uma combinação linear aqui, né? Mas quando eu pego essa combinação deles igual ao vetor nulo, desses três, igual a 0, 0, 0, 0, 0, eu vou obter o que, né? Eu vou obter que alfa mais beta mais gama é igual a 0. Alfa mais beta mais 4 gama é 0. 2 alfa menos beta menos 4 gama é 0. E 4 alfa mais 2 beta mais 8 gama é 0. Vocês observarem aqui, se eu multiplicar isso aqui por 2 e subtrair, né? Ou então multiplicar de baixo, perdão, eu falei multiplicar, coloquei dividir, né? Se eu dividir essa daqui por 2, ou multiplicar de cima por 2, tanto faz, subtrair, cancela uma, né? Só sobra... Então, sei lá, multiplica essa aqui por 2 e soma aqui, né? Então, a de baixo, elas são múltiplas, né? Ela vai cancelar de baixo. Então, vai ficar só 3 equações. Menos 2. E a solução desse sistema aqui é 0, 0, 0, tá? Alfa é beta, que é gama, que é 0. Vocês podem tentar resolver. Então, se os três são 0, quer dizer que o conjunto é LI. Se o conjunto é LI, quer dizer que esse conjunto já forma uma base para esse S aqui. Logo, a dimensão dele é 3, tá? Daí, o conjunto formado pelos vetores eu não sei como é que tá a edição, mas na minha edição são esses vetores, eles são LI. Talvez em uma outra tenha mudado, né? Não sei. Então esse conjunto é LI, o que implica a dimensão, ou seja, eles formam a base do S por quê? Porque o gerado dos três é o próprio S, tá? Então a dimensão do S tem que ser 3. Essa é a 20ª, ok? Então lá no livro tem 2, mas não é verdade, é 3 a dimensão.
escreve ele como combinação linear. Enfim, prova que ali a dimensão é 3. Ok. Uma outra questão que eu havia dito que faria é a 26ª, né? Deixa eu subir aqui. A 28, depois eu vi que é como se tem um exemplo resolvido no livro. Vocês podem dar uma olhada na 28, eu acho que eu vou fazer uma outra. Não, 28 não, perdão, 26. Então ele dá W1 como ABCD. Não é difícil, tá? Tá que o é igual. Eu acho que não é. A igual a D. Eu não sei se eu já fiz esse daqui. Enfim. A igual a D e B igual a C. W2 como sendo ABCD, né? Tá que A igual a C e B igual a D. Basicamente, você pode traduzir o W. Aí são subespaços, né, das matrizes de ordem 2 por 2. Aí determine a interseção em uma base. Então, letra A. O PDF desse bichinho aqui eu vou colocar quando terminar esse vídeo, tá? E exiba uma base. Vamos fazer por partes, depois eu faço. São dois itens A e B, né? Vocês devem estar olhando aí no livro. Então a interseção é que se está em um, está nos dois, né? Então, se eu pego uma matriz que esteja nos dois, A, B, C, D, eu acho que eu já fiz essas aqui, mas eu não. Se duvidar, já tem feito, eu não lembro. Também não vou olhar, não, coisinha lá. Então, se está nos dois, quer dizer que o A, se está no W1, o A é igual a D, né? Ou seja, a diagonal principal é igual e o B é igual a C. Ou seja, é uma matriz assim, né? A, B, B. Essa é a primeira. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou colocar aqui, fica melhor para vocês verem. A, B, B. Da segunda matriz eu tenho o quê? Que o A é igual a C. E B é igual a D. Então eu tenho uma matriz A, B igual a D, BB, né? Basicamente nessa matriz aqui, a diagonal principal, eu tenho uma coisa assim. E nessa outra, eu tenho uma coisa assim. E aí tem que encaixar os dois. Tem que ser igual aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Para isso aí tem que ser igual tanto na diagonal, nas duas diagonais, quanto nessas duas colunas aqui. Então a conclusão é que o A é igual a D, que é igual a C, né? Por quê? A é igual a D, mas tem que ser igual a C também. Ou seja, o A é igual a D, que é igual a C. E o B, que é igual a C, é igual a D. Ou seja, o B, que está aqui, é igual a este e é igual a este. Ou seja, a conclusão é que fica a matriz A, né?
que é igual a C, e o B, que é igual a C, que é igual a D, basicamente a conclusão é que o A tem que ser igual a B, porque o A é igual a C, que por sua vez é igual a C, tá? Então tudo é igual. Daí, a interseção dos dois conjuntos, né? Essa matriz A com A real significa que esse espaço aqui é espaço gerado porque, aliás, antes desse significa, né? Você pode escrever assim, ó. 1, 1. Ou seja, o W1, ele é o espaço gerado, W1 interseção W2, ele é o espaço gerado por essa matriz. Só para não ter... vai assim mesmo. 1, 1, 1, 1. Então, se ele é gerado por uma única matriz, essa aqui é a base, tá? A base é só esse vetor aqui. E a dimensão é 1 também. Aqui não pede, mas a dimensão dele é 1. E esse conjunto aqui, no caso, o conjunto que é formado só por essa matriz, é a base de W1, W2, tá? De W1 interseção W2. Ok, então essa letra A, que ele basicamente pede, determine a interseção, então a interseção é isso aqui, ele é o espaço gerado, você pode escrever assim, tá? Ou então você pode escrever assim também, tá certo? Determine a soma, aí a pergunta, é soma direta, né? Letra B, determine a soma, aí é soma direta? Ou seja, W1 mais W2. Perdão, aqui são duas perguntas. Pergunta se é soma direta. E a outra pergunta é se W1 mais W2 é o espaço das matrizes 2 por 2. Mas uma coisa leva a outra, né? Ok. Uma coisa que leva a outra, então a soma basicamente é o conjunto das matrizes A mais B com A em W1 e B em W2. Ou basicamente a soma das matrizes as matrizes de W1 são desse formato aqui, AB, BA, e a outra é AB, não é, né? Já está na cara aqui que não é, tá? AB, BA, não é que eu estou dizendo, não é o conjunto das matrizes, né? Aqui não necessariamente é a mesma letra, né? Na verdade, eu não posso colocar a mesma letra, tem que colocar assim, ABBA. Agora aqui nesse caso, então tem que colocar mais ou menos assim, CCDD. Com A, B, C e D reais, tá? Somando eu na verdade eu não vou somar, vou pegar essas duas matrizes,
Que na verdade não é exatamente assim que resolve. A 27 ela não tem resposta, tá? Acho que eu já falei na primeira parte, né, que esses aqui não tem resposta. Não, mentira. Não. A 26, perdão. A 26 não tem resposta, que é a que eu tô fazendo aqui. 25, aí ele pula pra... Ok. Então, basicamente esse aqui, eu vou separar essas duas matrizes, vou separar em 4. Vai ficar assim, ó. A00A mais B 0B B0 mais CC00 mais 00DD. Aí eu coloco o A em evidência, o A tanto A quanto... Aí eu falei que não, mas não sei, né? Vamos ver aqui. 0, 1. Então, a resposta é que a soma é o espaço gerado por essas 4 matrizes aqui. Por quê? Porque a soma, eu peguei 2 matrizes na soma, né? Que tem essa cara aí. E aí a soma delas, dividindo, dá isso aqui, então tem que ser o espaço gerado. Então, essa é a resposta. Aí depois ele é pedido que... é soma direta? Soma direta é ver se a interseção do... se a interseção, além da soma, então a soma dos dois é esse aqui, mas eu observo se a interseção é o vetor nulo. Mas não é, né? Não necessariamente. A interseção, a gente acabou de ver que a interseção é o espaço gerado por essa matriz aqui, que não é o vetor nulo, né? Então não é soma direta. Lembrando que para ser soma direta, a interseção deles tem que ser o vetor nulo. Teria que ser, no caso, a matriz nula, né? O vetor nulo desse aqui. Mas como não é soma direta. Então, não é soma direta. Pois a interseção não é... Aqui fica subentendido que é a matriz nula, tá? Esse zero aqui. Agora, a conclusão é: a soma é o espaço das matrizes 2 por 2? Vou passar para outra página aqui. Deixa eu pegar um negócio sempre... Para investigar se é o espaço da matriz 2 por 2, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar essa soma aqui. Nossa, ficou muito... Tem que pegar essa soma, pegar esses 4 vetores. Aí o que acontece? Se eles forem LI, aí esse espaço é o espaço das matrizes. Se não for, não é. Simples assim.
Porque se esses 4 vetores forem ali, eles geram a base para o conjunto. E aí a dimensão desse espaço vai ser 4, coincidindo com o do espaço das matrizes 2×2. Aí aqui você pode, provar que você pode botar combinação linear igual a 0, tá? Zero, zero, resolve aqui. Alfa mais gama igual a 0, né? No segundo eu vou ter beta mais... perdão, aqui tem... O gama tá... Alfa, beta, gama, teta, né? Eu vou ter gama 2 vezes aqui. Então aqui realmente é alfa mais gama, que eu peguei o segundo. O outro eu vou ter beta mais teta, né? Igual a 0. Esse aqui eu vou ter gama. Só tem o gama aqui, né? Se não estiver vendo coisa. Ah, pessoal, aqui já... Pera aí. Eu deixei aqui é realmente essas duas matrizes são iguais, né? Agora que eu tô vendo aqui. Se elas forem, já não é... Já não é os passos das matrizes, né? Deixa eu dar uma olhada lá, se eu peguei errado. Aqui, ó, eu errei bem aqui. Aqui é 1. Tava achando estranho. Não tava achando estranho nada, não. Se eu vi lá depois, né? Como é que eu vou achar estranho uma coisa que eu não vi? Deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui tem um erro. Aqui é 1. Aqui é 0. Bom, se não tiver nada errado agora, né? No caso, a transposta da identidade, né? Vamos voltar lá. Então é 1, 0. Então aqui é 1, 0 também. Aí muda algumas coisas, né? Vou dar um zoom aqui. Vamos lá, alfa. Só muda o terceiro agora, né? Que foi o que eu mudei. Então eu terei, ou nós teremos, né? Beta mais gama igual a 0. E por último, teremos alfa mais teta igual a 0. Aqui não vai ser LI não, tá? Se você fazer uma combinação aqui. Deixa eu ver aqui como é que a gente resolve. O que você deve... Sim, a conclusão que você deve ter é que não, a solução não é só 0, 0, 0, 0, né? Mas, por exemplo, se eu pegar essa daqui, essa menos essa, né? Tanto faz, vamos ver aqui. Vai. Você já deve ter feito aí na cabeça, né, de vocês. Vai ficar...
Perdão, aqui vai ficar θ menos gama, tá? Eu estou pegando o primeiro menos o segundo. É θ menos gama. Aí é o seguinte, ó. O θ dessa equação aqui, o θ é gama. E dessa equação aqui, o θ é menos alfa, mas não chegamos em lugar nenhum. Porque se eu substituir lá em cima vai dar zero. Então, alfa é menos gama. Vou botar tudo em função de gama, tá? Θ é gama. Ok? E aí o beta é menos θ. Só que o θ é gama. Então, o beta é menos gama. E aí basta, por exemplo, você escolher um valor de gama para você ter aqui infinitas soluções. O fato é que isso aqui já garante que os vetores não são LI. Eles não sendo LI, já responde a pergunta da questão, porque a pergunta da questão é: W1 mais W2 é o espaço das matrizes 2×2? Não. Por quê? Porque ele é o espaço gerado por esses 4 vetores, eles são LD. Se fosse o espaço das matrizes 2×2, necessariamente teria que ser, esses vetores teriam que ser LI, tá? Se também você exibir uma combinação aqui linear entre eles, também serve para provar que não é LI. Ok. 26. Eu havia falado da 28. A 28, eu simplesmente recomendo vocês olharem um exemplo. Eu acho que eu até comentei na aula passada. Mas olhem o exemplo 468, tá? Perdão, 4612, porque é o que ele... A lógica, assim, vocês podem inventar outro, né? Porque basicamente a questão é: ilustre com um exemplo a proposição se U e W são subespaços de um espaço vetorial e tem dimensão finita, então vale aquele teorema, né? A dimensão da soma é a soma das dimensões menos da interseção. Ou então você pode também pegar o exemplo 26. Pois vamos fazer o exemplo 26? Porque assim, vocês podem olhar o exemplo 462, mas para não ficar também sem nada, né? Vamos fazer uma coisa diferente. No exercício, aproveitar que nós já fizemos aqui o 26, né? Então vamos usar o 26 para verificar, ou então para calcular a dimensão do W1 mais W2, tá? Qual é a dimensão dele? Para isso nós iremos usar a fórmula ou o teorema, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Menos a dimensão da interseção. Eu já comentei que a dimensão da interseção é 1. Comentei agora há pouco. Com respeito aos outros dois, W1 é o A. Resumindo, é o AB. Isso aqui eu já falei, né? Agora há pouco. Que é basicamente o W1 é o seguinte: pego a matriz, né? Você escreve como a soma de dois vetores assim. Que isso aqui eu já fiz também. Eu vou parar de usar o colchete para a matriz, porque como está usando espaço gerado também é colchete, né? Pode confundir. Pronto. Então, basicamente o W1 é o espaço gerado por essas duas matrizes aqui.
Agora o que eu vou fazer? A gente vai calcular a dimensão desse espaço. Como é que se calcula? Primeiro a gente verifica se esses dois vetores são LI. Se eles forem LI, a dimensão é 2. Se não forem, a dimensão é 1. Porque a dimensão é 0 só se o W, fosse, o W1 fosse o próprio vetor nulo, tá? Ou fosse exatamente o próprio vetor nulo. Então eu vou lá, verifico se eles são LI. Ou seja, pego uma combinação aqui. Aí eu vou ganhar o quê? Que alfa... Já sai que o alfa é 0 de cara, né? E já sai que o beta é 0 de cara. Pronto, eles são LI. Se eles são LI, imediatamente eu ganho que a dimensão de W1 é 2. Agora a gente vai para o W2. A W2 é assim, né? CC, DD. Aí você vai desmembrar C1 C11 1010 mais D 0101, ou seja, W2 é o espaço gerado por esses dois vetores aqui, e eles são LI, também é fácil de provar. Porque se eu pegar uma combinação igual ao vetor nulo, já sai de cara que essas constantes necessariamente terão que ser iguais a zero. Tá? Aqui já sai de cara que o alfa é igual a beta, que é igual a zero. Então eles são LI. Se LI, ele já forma uma base para W2, então a dimensão de W2 é 2. Pronto. Agora, para concluir, a dimensão de W1 mais W2 é a dimensão, isso aqui é o teorema, né? W1 mais dimensão de W2 menos a dimensão da interseção a dimensão da interseção eu falei agora há pouco que ela é 1, aí cada um desses aqui a dimensão é 2, tá? Então nós obtemos que a dimensão é 3 da soma, ok? Então essa aqui é a 28, ilustra um exemplo, tá aqui, basicamente o que eu peguei? Peguei o exercício 26 e usei os dois, o U e o W como W1 e W2. Ou então você pode olhar, como eu falei, o exemplo 4612, que também ilustra um exemplo, mas tá resolvido, né? No livro, vocês podem... Eu até comentei um pouco nas outras aulas, mas eu resolvi fazer esse aqui diferente, que é basicamente o exercício 26, para verificar qual é a dimensão de W1 e W2, tá? A dimensão dele é 3. Aqui também, por exemplo, ó, vocês lembram que a pergunta lá desses 26 era: o espaço, a soma é o espaço das matrizes? Não. Mais ainda, por quê? Porque a dimensão dele é 3 e o espaço das matrizes a dimensão é 4, tá? Então, vocês poderiam ter feito assim também, calculado a dimensão W1 mais W2, observado que dá 3 e não dá 4, e é isso. Então tá bom, viu, pessoal? Tá encerrada a parte 2 aqui, que foi rápida. Tem 5 minutos, mas tá bom. Assim, tá sem aquela música insuportável, viu? E até quarta-feira. Tchau.